Que eu não entendi a piada. Mil Ah, meu, comi o teu. sim. Mais comi o do Bruno Francione, dá 3.000. Tô fazendo conta, não é uma piada. Ah, mas, e uma coisa, tu falou da questão dos debates. Tu acha que talvez se o Onyx não tivesse ido nos debates, como alguns governadores não foram, será que ele teria ganho? Não, porque não é da tradição gaúcha. A tradição gaúcha pede um enfrentamento. O Rio Grande do Sul quer ver o enfrentamento. Uhum, Então, teria sido covarde, teria sido pior ainda do que foi com ele indo e tendo o desempenho pífio que teve. Foi melhor uhum, ele ir e ter um desempenho ruim do que ele não ir. O Rio Grande do Sul não aceita isso. É contra a tradição política do Estado. uhum. E uma coisa que eu vi, assim, ó, pra ver como ele foi fraco, que no último debate o Lula tava lá dizendo assim, quer dizer, o Bolsonaro, Lula, me agradeça porque eu trouxe a vacina, né? O Bolsonaro, ele digamos assim, tentou subverter a lógica, dizendo que ele tinha trazido a vacina, enquanto que o Onyx foi falar mal da vacina. E ontem eu falei com um cara assim que é bem de direita, que é envolvido em política e tal, e ele quase morreu de Covid e ele se ofendeu. Ele ia votar no Onyx e se ofendeu, porque ele quase morreu, assim, ele é um cara, pai de família, com um filho pequeno, ficou muito apavorado por quase morrer e desistiu na última hora de trocou de voto. O Brasil, Esdras, tem um negócio muito engraçado. Nós somos o país, provavelmente, que tem a maior cultura vacinal do mundo. Uhum. Muito maior que a dos Estados Unidos, por exemplo. Foi um discurso que o bolsonarismo deu Ctrl-C, Ctrl-V no discurso americano e achou que fazia sentido no Brasil, não faz nenhum. O brasileiro cresce amando o Zé Gotinha. O brasileiro Uhum. ama o Zé Gotinha. O brasileiro olha pro Zé Gotinha, joga. Mais uma, só uma gotinha, manda Uhum. mais. Vou levar uma injeção, é duas, três, me dá mais, eu não quero uma só. Uhum. Se Então, automedica, né, então. o bolsonarismo cometeu um erro brutal na pandemia, comprando esse discurso anti-vax. Só o Jair tentou corrigir esse erro durante a campanha. E tem um negócio que ele fala durante o debate, ele tá certo. Quando ele diz pro Lula me agradeça por ter trazido a vacina, ele tá certo. Não teve uma dose de vacina no Brasil, nenhuma que não tenha sido paga pelo governo federal. A burrice do Jair tá que enquanto ele comprava a vacina, ele estava falando mal da vacina em público. Uhum. No país mais vacinador do mundo, no país que ama a vacina. Nós queremos vacina, é da natureza do brasileiro querer vacina. E aí o idiota foi contra. O Onix foi muito burro, não foi a única, né? A da vacina é uma das mais flagrantes, foram várias. Essa do. Eu fiquei muito chocado com o vídeo viral que rodou do. Qual é a sua proposta, candidato? Que assim, quem transformou o debate na eleição gaúcha nessa questão do acerto com a União foi o Onix. Foi ele que trouxe essa pauta. Uhum. Ninguém estava falando isso no Rio Grande do Sul e o Onix traz a pauta, porque o acordo do Eduardo quebrou o Rio Grande do Sul e tornou o Rio Grande do Sul refém. Legal, eu trago uma pauta para a eleição. E aí eu não sei responder sobre o que eu trouxe para a eleição. É Uhum. bizarro, é um troço surreal, não faz sentido nenhum. O mínimo pode ser uma resposta tosca, mas uma resposta. Uhum. Mas qual é a sua proposta, candidato? Muito melhor que Sim, a sua. em um minuto ele pode enrolar. Eu vou fazer isso, aquilo, aquele outro. Poderia Em ser só 10 um segundos, já enrolation. falei com o Paulo Guedes. Vou fazer uma Uhum. renegociação muito melhor que a sua. Paulo Guedes me garantiu que com o presidente Bolsonaro nós vamos renegociar e vai ser muito melhor do que isso que você fez. A decisão foi tua, não foi do Paulo Guedes. Eu consigo fazer Uhum. isso em 10 Dá segundos. uma enrolada. Mas qual é a sua proposta, Esdras? Não, melhor que a sua, Bisoto. Tá, é melhor que a minha, mas qual é a sua proposta? É muito melhor que a sua, Bisoto. É muito melhor que a sua. Isso é brincar com a inteligência das pessoas. Aham. Isso é chamar o eleitor de burro. E o eleitor não gosta de ser chamado de burro. Ele pode até desconfiar que ele é burro, mas ele não gosta de ser chamado. O Onix chamou o eleitor de burro. Aquela de E, ficar de costa no debate é chamar o eleitor de moleque. É dizer, não, ó, uhum. molecagem compensa. Eu não vou olhar para você. E o apoio que Sim, o. imagina. Tá olhando pro público, não vai olhar para as pessoas, vai ficar de costa. Ah, por favor, pelo amor de Deus, haja tipo homem. Não. E, E uma coisa interessante, assim, olha, que essa questão de até eu acho que o Eduardo Leite explorou pouco isso. Mas assim,
aquela relação é uma relação de que o governo federal está cobrando uma dívida. Então, assim, se o governo do estado está sendo extorquido, quem está extorquindo a agiota é o governo federal. E daí, na hora de dizer que era aliado do governo federal, o Onyx, para o bem e tudo, ele era aliado. Mas ele não escondeu isso. E por mais que o Eduardo Leite não bateu tanto nessa tecla, eu acho que o povo meio que foi entendendo, assim, na entrelinha, que, poxa, o governo federal está nos cobrando. Não, o povo não entendeu e não deu a menor bola para isso, César. Nenhuma. O povo, assim, ó, o eleitor é um ser muito simples. Ao mesmo tempo que é complexo de você conseguir chegar no coração dele, ele é simples de entender. O Onyx perdeu porque ele se comportou de modo que as pessoas não aceitam, só isso. O eleitor não faz essas elucubrações complexas sobre a dívida, o agiota, não sei quem que está cobrando. Se o eleitor fizesse isso que você está refletindo aí, o Bolsonaro não tinha ganho a eleição. Ele fez 50 e quanto no Rio Grande do Sul? 57? 55. 50, Pois é, se o eleitor achasse isso, ele não teria votado no Bolsonaro. Ele votou no Bolsonaro, ele se sente representado pelo Bolsonaro. Ele não gostou do Onyx. O problema era pessoal, é o comportamento, a atitude. E o Eduardo foi muito inteligente, que assim, o petista votou em massa nele. O Edgar Preto, que quase tirou ele do segundo turno, o eleitor do Edgar foi inteiro. E ele não precisou dar uma declaração de apoio ao Lula, que se ele tivesse dado, teria custado a eleição dele. Aí o eleitor, mesmo com nojo do Onyx, teria votado no Onyx. Ué, esse filho da puta é petista. Não dá, é lulista, não dá. Mas ele não deu. Ele ficou em cima do muro, ele conseguiu se equilibrar. O Eduardo é um caso a ser estudado de equilibrismo político. Num estado que estava tão polarizado quanto o sul inteiro do Brasil e polarizado muito mais para Bolsonaro do que para Lula. E ele conseguiu sobreviver a isso. E o apoio que o Edgar, que o PT deu de forma geral para o Eduardo Leite, ele foi tão decisivo quanto os erros do Onyx Lorenzoni para a vitória do Eduardo Leite, ou nem tanto? Por quanto que o Eduardo ganhou no final? Foi quase 57. Não, passou de 57. Não foi decisivo. Os erros do Onyx foram mais decisivos para ele do que o apoio do PT. O apoio do PT empataria a eleição. É isso que teria acontecido. Até porque tem um eleitor petista mais radicalizado, o eleitor de Porto Alegre, um eleitor mais ideológico, não é o eleitor do interior do PT, é o de Porto Alegre. Esse eleitor não foi para o Eduardo. Por mais que o Edgar tenha ido, por mais que a luta antifascista, aquela coisa toda, esse eleitor não consegue votar no PSDB. Ele passou uma vida brigando com o PSDB. Ele fez Fórum Social Mundial com o PSDB. Que eu acho assim, olha, e eu tinha essa visão, e eu achava, inclusive, que o Eduardo Leite talvez dificilmente ganharia por causa disso. Eu pensei, bom, uma parcela importante do PT não vai votar, né? Eles não vão engolir o Eduardo Leite porque é um cara, como tu falou, que veio do Aécio Neves, né? Mas, assim, olhando o resultado, ele fez 70% dos votos em Porto Alegre. Eu acredito que, assim, ó, com o nariz trancado, essa galera votou em peso nele. Aí deixa eu dar um depoimento que é um depoimento em favor do PT. É um negócio que eu aprendi a respeitar muito no PT nessa eleição, e eu espero que quem queira fazer política pela direita, que é o meu caso, tenha aprendido a lição. O petismo é absurdamente disciplinado. Márcio França era fascista em São Paulo até 2020. Fascista. Não era só oposição, é fascista. O petismo votou em massa no Márcio França. O Eduardo Leite é um bosta, coxinha, não sei o quê, golpista, cria do golpista Aécio Neves. Neoliberal, tá vendendo a Corsã, esse cara batendo. Vai vender o Banrisul, vai acabar com o Rio Grande do Sul. E aperta 45 na urna. É bizarra a transferência de voto petista nessa eleição. Eu acho que o petismo amadureceu, e eu classifico isso como amadurecimento, ao longo do exercício do poder, da queda, de tudo, e eles aprenderam uma coisa: política é sobre tomada de poder e sobre disputa com o inimigo. Não é sobre o quanto você é limpo, não é sobre o quanto você consegue manter a coerência. Nossa, como vocês são incoerentes, vocês apoiavam não sei quem, agora vocês não apoiam mais. Sim. Política é sobre eu apoio o que interessa ao meu grupo e sou contra o que interessa ao teu grupo. E é isso, e deu. Quem puder mais, chora menos. Ponto. Sim, e sobre essa questão, assim, do erro do Onyx versus o apoio do PT, uma coisa que eu achei interessante é que, assim, ó, no primeiro turno,
O Onyx, ele liderou em 250 e poucas cidades. O Edgar Preto em 140 e poucas. E exatamente 100 a menos o Eduardo Leite liderou. Então, assim, ele foi dos três o que menos ganhou em cidades diferentes. E, notoriamente, ele ganhou em Porto Alegre, né, que é a capital, em Viamão, que é do lado, que é um prefeito tucano, e em Pelotas, que é a terra dele. E agora, eu olhando depois no mapa do segundo turno, assim, ó, em 85% dos municípios do interior, o Eduardo Leite ganhou. Ele virou para cima do Onyx meio que parelho. Então, isso mostra que, assim, não só digamos assim, o apoio do PT, que o PT é razoavelmente fraco em grandes áreas do interior do estado, tem algumas que ele se destaca, mas não é em todas, mas sim uma fraqueza do Onyx também, né, em pegar esse voto, assim, do MDB, do PP, que são, digamos assim, os partidos hegemônicos nas cidades pequenas do interior, para ele, né, inclusive alguns prefeitos do PP abrindo a dissidência e votando no Eduardo. Vale lembrar que o Onyx foi ministro-chefe da Casa Civil do presidente Bolsonaro no primeiro ano. Foi o ano mais difícil do Bolsonaro na interlocução política. O Onyx tem inúmeras qualidades. Está falando aqui alguém que já teve contato pessoal com o Onyx. Fui no gabinete dele em 2016, entrevistei ele, tem uma puta relação. E assim, foi engraçado, porque minha esposa, que também conheceu ele nessa mesma época, ela disse, o que aconteceu com o Onyx? Ele ficou burro, do nada? Ele desaprendeu a falar, ele desaprendeu a argumentar, ele desaprendeu o básico. E eu acho que não, eu acho que ele leu do modo errado o cenário, acontece, políticos fazem isso, e ele achou que quanto mais ele infantilizasse o processo, mais certo daria. Só que foi uma infantilização burra, porque ele chamou o eleitor dele de burro. Ele não conversou com o MDB, que você mencionou. Foi o MDB no interior do Rio Grande do Sul, o MDB e o PP. Cara, ele não falou com o Heinz. O Heinz não apareceu na campanha dele no segundo turno. O Heinz que tirou a candidata ao Senado elegeu o Mourão. Mourão apareceu na campanha? Vocês viram o Mourão na campanha? Não, no segundo turno não lembro, não. Não lembro dele mencionar também nas campanhas. Se eu sou candidato a governador, dependendo do nacional, dependendo de um grande arranjo de forças, é Heinz e é Mourão. É as duas coisas. O Heinz fez quanto no primeiro turno? 5%? É, por aí, 4, 5%. E é incrível porque, quanto? Assim, olha... 57 a 40, 57 a 43, isso? 42 e pouco, sim, 42 isso. E pouco. E ele subiu de 37 para 42. Então, assim, ó, tinha aquele Argenta que fez 2%, tinha ali o 0,5% do Partido Novo, e assim, ó, eu acredito que ele não conseguiu levar todos os votos do Heinz. Ele levou mais ou menos metade. Não, você tem que manter... Se você quer levar o voto do cara, você bota o cara na TV. Por que o Lula não levou o Ciro para a TV? Por um motivo simples. O Lula sabia que, pelo tipo da campanha que o Ciro fez no primeiro turno, o que dava para transferir foi transferido no primeiro turno. Já tinha ido para o Lula. Então não faz sentido se levar o Ciro. Quem que o Lula levou a tiracolo no segundo turno? Que é o que dá para agregar. Que tinha 5% e que ia ser o suficiente. Precisou de 2%. Foi por isso que ele ganhou, por 2%. Você acabou de ver um corte do MBL News RS. Não se esquece de curtir o vídeo, botar um comentário aqui embaixo e se inscrever no canal.